eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo na carta de Paulo aos Efésios. Obrigado, seu Davi. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. O volume do meu microfone tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ótimo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o versículo 21. Mas nós vamos tratar, a exposição esta noite será exclusivamente, especificamente, no versículo 21. Por favor, me ouçam com atenção enquanto eu faço a leitura do texto bíblico. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos ler todos juntos este último versículo, o versículo 21. Leiamos a uma só voz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai Santo, lida a sua palavra, ajuda-me agora, para que o meditar do meu coração e o louvor dos meus e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. Edifica o seu povo, fortalece-lhes a fé, ensina-nos a ser aquilo que o Senhor nos salvou para ser, confronta-nos, exorta-nos, corrige-nos, mas encoraja-nos no poder e na graça que nos é dada em Cristo pela obra do Espírito Santo. Amém e amém. Meus queridos, ouçam algumas dessas expressões e vejam se vocês já ouviram coisas desse tipo. Ele não sabe de nada. Quem ele acha que é para querer me ensinar a fazer isso? Eu não gosto que me cobrem nada. Eu sei muito bem qual é o meu dever. Faça o que eu estou dizendo. E por favor, não fale nada com ninguém. Eu não quero que a nossa vida seja exposta aos outros. Lembre-se, eu sou o seu líder. Você me deve obediência. Eu? Me submeter a uma ordem do meu marido? Nunca. Afinal, nós somos iguais em Cristo. O pastor falou que se eu não tiver qualidade e se eu não demonstrar compromisso, eu não posso servir na igreja. Onde já se viu isso? Será que ele não ouviu falar que o que importa é o coração? E o conselho daquela igreja que diz que se eu não honrar o dia do Senhor, eu não vou ser aceito como membro. Eles acham que têm o direito de cercear a minha liberdade de ir e vir? Eles não aceitam o meu batismo. Dizem que a igreja de onde eu vim é uma seita. É muita arrogância da parte deles dizerem que outra igreja é uma seita. Como eu posso me sujeitar a estas coisas? Meus irmãos, pergunto de novo, vocês já ouviram coisas assim? A submissão, ela seguramente é uma palavra nada agradável à nossa sociedade, especialmente quando somos nós que precisamos nos sujeitar. Submissão presume alguém ser superior e outro inferior. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não podemos viver sem submissão.
Nós lidamos com ela o tempo todo, seja no trabalho, na família, na escola, na igreja, andando na rua. Mas na prática, sujeitar-se não é nada fácil. Por quê? Porque nós não queremos reconhecer ninguém como superior a nós. A igreja de Corinto foi um exemplo negativo para nós, desta falta de submissão uns aos outros. Quando a gente lê a carta, a gente descobre que ali tinha os do partido de Paulo, que se achavam superiores para ensinar a doutrina. Quem não concordava e não se sujeitava a isso eram os do partido de Apolo, que por sua vez eram resistidos pelos do partido de Pedro. E o que pensar daqueles então que diziam que era do partido do Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, ninguém se sujeitava a ninguém. Ninguém queria considerar-se inferior a outros. Contudo, hoje nós vamos ver que a submissão bíblica, ela é a base para um dos nossos mandamentos recíprocos. Hoje nós veremos que por causa do que Deus fez em nós, unindo-nos uns aos outros no corpo de Cristo, sob o senhorio de Cristo, Ele espera de cada um de nós, seus filhos, uma atitude positiva da nossa parte em submissão aos nossos irmãos. É por isso que Ele nos ordena: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então o que eu espero fazer essa noite é mostrar que porque nós estamos unidos sob o senhorio de Cristo e fomos selados com o Espírito Santo, nós devemos sim nos sujeitar, nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. Por causa daquilo que Deus fez, nos unindo uns aos outros no corpo de Cristo e nos selando com o Espírito da promessa para o dia da redenção, nós devemos nos submeter uns aos outros no temor de Cristo. E para nossa reflexão, o tema dessa noite é vencendo a soberba, sujeitando-nos uns aos outros. Vencendo a soberba, sujeitando-nos uns aos outros. E nós vamos meditar nisso em 2 pontos. No primeiro, nós veremos que nós devemos vencer a soberba, sujeitando-nos uns aos outros, porque nós estamos sujeitos à vontade de Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós vencemos a soberba nos sujeitando uns aos outros porque nós estamos sujeitos a Cristo. Quando nós lemos esse versículo 21, onde Paulo nos escreve, sujeitando-vos uns aos outros, logo depois de dar a ordem, Paulo diz qual é a razão para a submissão: o temor de Cristo. Meus irmãos, para nós entendermos e obedecermos esse mandamento recíproco, nós precisamos entender que o temor de Cristo e, consequentemente, a submissão a Ele vem em primeiro lugar. E ela é a razão para nós nos submetermos uns aos outros. Cristo é superior a nós em tudo. Nós somos iguais uns aos outros no corpo de Cristo. Quando nós lemos a carta de Efésios, nela Paulo nos ensina que Cristo fez de nós filhos e filhas na família de Deus, que nós juntos somos santuário dedicado ao Senhor, e que Ele, Cristo, é o cabeça, e nós, a igreja, membros espirituais do seu corpo. Isso significa que todos os que creem estão debaixo do senhorio de Cristo e são iguais em dignidade diante de Deus. Dito isso, eu quero logo começar desfazendo um conceito mundano de igualitarismo que tem assolado a igreja do Senhor Jesus. Eu quero demonstrar para a igreja que igualdade espiritual e ontológica não anula a hierarquia estabelecida por Deus na criação. Igualdade, meus irmãos, espiritual e ontológica, não anula a hierarquia estabelecida pelo próprio Deus. Meus queridos, a igreja é um lugar de perfeita igualdade espiritual e ontológica. Ontológica é o que o homem é, simplesmente por existir. Uma perfeita igualdade entre cada um dos seus membros.
Deus nos ensina em Gálatas 3:28 que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um corpo em Cristo Jesus. Neste versículo, Paulo está enfatizando a igualdade espiritual e ontológica de todos os que estão em Cristo Jesus. Posição social, eclesiástica ou sexo não faz de ninguém maior ou menor diante de Deus. Isso significa que diante do Senhor todos têm o mesmo valor e têm acesso igualmente à mesma salvação. Em termos espirituais, ninguém pode dizer que tem qualquer vantagem ou superioridade diante do Senhor. Todos nós estávamos igualmente mortos nos nossos delitos e pecados. Todos estavam ou eram igualmente, por natureza, inimigos de Deus. Todos estavam igualmente separados da aliança da salvação, separados do povo de Deus, sem Cristo, sem Deus no mundo e sem esperança. Mas todos foram igualmente recebidos ou agraciados com as ricas misericórdias de Deus. E igualmente experimentaram o grande amor de Deus para com os seus eleitos. E todos foram igualmente espiritualmente ressurretos dentre os mortos juntamente com Cristo, por graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se vanglorie, achando que é espiritualmente superior a qualquer outro. Então, espiritualmente falando, não existe ninguém que seja superior a ninguém na igreja de Cristo. Oficiais, cantores, bibliotecárias, músicos, marido, esposa, filhos, todos são igualmente membros no corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas a igualdade espiritual entre os membros do corpo não elimina a autoridade e superioridade ordenadas por Deus na criação e entre o seu povo. O mundo, meus irmãos, insiste em nos dizer que não existe diferença entre homem e mulher. E que não existem superiores, que não existem inferiores nas nossas relações sociais e espirituais. Mas essa é uma mentira que não se sustenta de modo nenhum pelas Escrituras. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Deus diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aqui Paulo está nos explicando como Deus ordenou uma estrutura hierárquica na criação, na qual Cristo, em se tratando da economia da Trindade, no plano da redenção, está sujeito ao Pai. O homem está sujeito a Cristo, e a mulher sujeita ao seu marido, sujeita ao homem, ao seu pai. A sociedade, nela, Deus também ordenou que houvesse hierarquia, submissão. Romanos 13, versículo 1 nos diz isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Na família, Deus ordenou que houvesse hierarquia. Mulheres, sede submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E na igreja? Na igreja não, né, pastor? Na igreja não há hierarquia. Quando nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo 17, Deus diz o seguinte, na verdade Ele ordena: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que não façam isso, ou melhor, para que façam isso com alegria e não gemendo. Estes poucos textos deixam claro para nós que é a vontade de Deus que haja na ordem criada, que haja na família, que haja na sociedade, que haja na igreja, uma estrutura de hierarquias, ou de hierarquia, de pessoas superiores, de pessoas inferiores,
não espiritual e ontologicamente falando, mas em autoridade, em dons, em responsabilidades. A natureza nos ensina isso. A palavra de Deus nos ensina isso. O 5º mandamento, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, ele deixa claro que aqui Deus está exigindo que no meio do seu povo haja conservação da honra. Isso é, que haja submissão voluntária em cada uma das nossas relações que nós temos com os nossos irmãos. Nas nossas relações de superiores, de inferiores, de iguais. Pais são superiores aos filhos. São superiores em conhecimento, são superiores em idade, são superiores em autoridade. Sim. Filhos são inferiores aos pais. Irmãos, vocês não podem mandar um no outro, viu? Porque irmãos são iguais. Irmãos são iguais. E aqui é uma breve aplicação para nós. Meus irmãos, me ouçam com muita atenção. O que eu estou dizendo a respeito de autoridade, de hierarquia, não é algo que você tem o direito de concordar ou discordar ao seu bel prazer. Esta é uma verdade bíblica, a qual, se você está em Cristo, você deve se submeter. Contudo, por causa das nossas mentes saturadas pelo intenso discipulado igualitário e feminista da nossa sociedade, não se surpreenda se as minhas palavras chocarem você. Eu não acredito que existe isso na igreja. Mas se você está em Cristo, entenda isso. O Espírito Santo está agora mesmo renovando a sua mente, para que você possa se despir da velha criatura, do velho homem, com seus padrões mundanos, para se revestir da verdade que procede da Escritura, que procede do Evangelho. Por isso, sujeite-se à palavra de Deus, não resista a ela, submeta-se. Logo, explicado isso, que igualdade espiritual e ontológica entre membros no corpo de Cristo não anula as nossas relações de superior, inferior e iguais na ordem criada, na nossa família, na sociedade, entre o povo de Deus. Nós precisamos nos lembrar que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. A nossa submissão é no temor de Cristo. Meus irmãos, na igreja, a sujeição uns aos outros, ela não se dá como no mundo, como no texto que nós lemos da nossa liturgia, pelo poder, pela posição, pela dominação, pela imposição, pelo controle, não. Ela se dá pelo amor sacrificial, que quer servir em amor, que quer servir no temor de Cristo, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo se sujeitou ao Pai e nos serviu para a nossa redenção. Meus queridos, a submissão cristã, ela é baseada em graça e não em autoridade e poder. E ela é completamente sujeita, primeiramente, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, o que é se sujeitar uns aos outros mesmo, hein? A palavra grega, ou o verbo grego, hipotasso, que é traduzido na nossa Bíblia por submeter-se ou sujeitar-se, dependendo da tradução, significa literalmente subordinar, submeter, estar sob obediência, ou eu me coloco sob, eu me sujeito a. E é interessante, meus queridos, é que este verbo, ele é um particípio médio, que no grego bíblico, significa algo entre a voz ativa, quando o sujeito pratica uma ação, e a voz passiva, quando o sujeito recebe a ação. Então, este é um perfeito exemplo gramatical de um mandamento recíproco, em que você faz e você recebe. Então, sujeitar-se uns aos outros significa que cada um se considera debaixo da autoridade e do dom que Deus concedeu ao outro, enquanto o outro usa os seus dons e a sua autoridade para submeter-se aos outros, cuidando deles.
usando os seus dons em benefícios deles. Mas essa submissão voluntária, meus queridos, ela deve acontecer no temor de Cristo. E essa ideia de temor de Cristo, ela tem a sua origem em um princípio que é repetidamente ensinado no Antigo Testamento, que é o temor do Senhor. E esse princípio do temor do Senhor continua válido para os crentes no Novo Testamento. Por quê? Porque o crente conhece o Pai por meio de Cristo. Ele é chamado ao discipulado de Cristo. E o crente tem toda a sua vida guardada em Cristo. Portanto, todas as nossas relações interpessoais, elas encontram um modelo e significado na própria submissão e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que a nossa submissão uns aos outros, ela deve ser oferecida, meus irmãos, tanto por aqueles que voluntariamente o fazem no temor do Senhor, quanto por aqueles que recebem voluntariamente essa submissão de todo o coração, como se nós estivéssemos nos submetendo ao próprio Cristo. Quando alguém se sujeita à sua autoridade, você tem que se lembrar que você tem que ser Cristo para aquela pessoa. Quando você se sujeita à autoridade de alguém, você tem que se lembrar que você tem que se sujeitar como Cristo se sujeitou ao Pai. Ninguém, meus irmãos, por isso, porque a nossa submissão é em Cristo, ninguém tem o direito de abusar da consciência de um irmão, exigindo um tipo de obediência que produza pecado e desobediência ao Senhor Jesus Cristo. Ninguém deve se submeter a uma autoridade de um outro irmão, caso isso o conduza a pecar contra algum mandamento do Senhor Jesus Cristo. Alguns dos homens da nossa igreja já me ouviram algumas vezes dizendo isso. Se você não é capaz de explicar biblicamente para sua esposa porque ela deve fazer isso ou deixar de fazer aquilo, você não tem o direito de exigir dela de submissão no Senhor Jesus. E aqui há uma aplicação importante para nós. Cada um de nós devemos nos sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo. O contexto da nossa passagem, o versículo 21, ele funciona como uma preparação para moldar, para ensinar como é que o crente ele deve se sujeitar uns aos outros no Senhor. A partir do versículo 1, ele vai mostrando como que cada um se sujeita ao outro. As esposas se sujeitam ao governo do próprio marido para obedecê-lo e honrá-lo, como a igreja faz ao próprio Cristo. O marido se sujeita à esposa, amando-a como Cristo ama a igreja, humilhando-se para servi-la, para protegê-la do mundo, para protegê-la de si mesmo, para proteger contra o pecado do marido, para cultivar na sua esposa santidade, aproximando-a de Cristo por meio da palavra de Jesus. Os filhos, por sua vez, devem se sujeitar em obediência aos pais, porque eles estão ligados ao Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão sob disciplina, ou melhor, os pais a quem lhes é dado o direito de aplicar disciplina, eles devem se submeter aos seus filhos, ensinando-os sob a jurisdição de Deus, na disciplina, o que envolve o uso da vara, e na admoestação, o ensino da palavra do Senhor. Aqueles que estão debaixo da autoridade e se submetem aos seus senhores, devem fazer isso por causa de Cristo, como se estivessem fazendo ao próprio Cristo. E aqueles que têm autoridade, pessoas que se submetem a eles, devem dominar e governar, lembrando-se que eles mesmos têm um Senhor a quem em breve prestarão contas pelo bom ou mau uso da sua autoridade. Percebam que a hierarquia na igreja de Cristo, ela é construída então sobre o sólido fundamento da graça. Cada um ocupa o seu lugar e sujeita-se um ao outro em benefício do próximo. Essa hierarquia ela é estabelecida no amor debaixo do senhorio de Cristo. Ninguém tem o direito de governar, de dominar ou de se submeter no que quer, ou governar do jeito que acha que é adequado. Isso significa, meus irmãos, que submeter-se uns aos outros no temor de Cristo
é fazê-lo nos termos do Senhor Jesus Cristo. E ao contrário do que o mundo nos diz, isso não é de modo nenhum vergonhoso e nem humilhante. Pelo contrário, essa é a verdadeira fonte de saúde, de verdadeira alegria, de felicidade e de segurança espiritual e emocional para os filhos de Deus. Saber que eu posso confiar naqueles que têm autoridade sobre mim. Saber que aqueles que estão debaixo de mim irão confiar na minha autoridade sobre a vida deles. Quando nós humildemente nos submetemos voluntariamente uns aos outros, no temor de Cristo, preste atenção nisso, nós retiramos das mãos do diabo o poder de semear a tristeza e o desânimo no meio da igreja e no serviço de Cristo. Um pai que não tem a voluntária submissão dos seus filhos, um marido que não tem a alegre submissão da sua esposa que não tem um marido que se submete para cuidar dela, a ela, cuidando dela como Cristo cuida da igreja. Filhos que não têm pais submetidos a Cristo para criá-los para o bem, ou que são criados pelos pais sob opressão. Autoridades que não têm a submissão dos seus subordinados, ou subordinados que não têm os seus superiores submetidos a eles, para usar a sua autoridade para o bem de todos. Logo ficam desanimados de continuar fazendo o seu trabalho. A tristeza. O diabo, meus queridos, lança tristeza e frustração no coração do irmão que no temor do Senhor se submete sem ver a reciprocidade acontecendo. Se esse irmão for piedoso, ele vai continuar se submetendo, mas não com alegria, gemendo, com tristeza. É isso que o autor de Hebreus está nos ensinando em 13 e 11. Quando foi escrito, obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Por quê? Porque eles velam, eles cuidam, eles protegem a vossa alma como quem deve prestar contas. Para que façam isso o quê? Cuidem da alma de vocês com alegria e não gemendo. Meus irmãos, quando pastores, presbíteros, voluntariamente no temor de Cristo, se submetem à igreja, se esmerando em ensinar a verdade das Escrituras, a aconselhar, a disciplinar, a discipular, mas a igreja não responde, não segue em amor a verdade ensinada, logo, esses líderes desanimam. Eles ficam cansados, se entristecem com a indiferença do rebanho, porque eles não veem reciprocidade mútua. E aqui eu faço um desabafo. Muitas vezes eu tenho gemido na minha submissão a alguns de vocês, ao invés de me alegrar, né? Eu tenho ensinado consistentemente à igreja sobre pontualidade. Mas alguns não se submetem ao ensino e continuam atrasados. Eu tenho ensinado sobre a unidade, aquela que agrada a Deus e a qual Ele abençoa. Mas muitos de vocês não se unem a nós para nós orarmos nas quartas-feiras. Eu tenho me submetido a vocês, ensinado para vocês o plano de Deus para que haja unidade e comunhão na igreja, onde cada crente serve uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Mas numa igreja com 47 adultos, somente 12 responderam o formulário para o serviço cristão. Eu tenho lhes ensinado sobre o compromisso da membresia, o custo do discipulado, mas alguns de vocês, depois de terem sido recebidos como membros, ignoram as nossas reuniões espirituais, ignoram o dia do Senhor, o domingo. Eu tenho lhes ensinado a respeito das verdades bíblicas sobre os dízimos, ou a devolução fiel do dízimo. Mas alguns de vocês não se submetem ao ensino, não se submetem ao que eu tenho feito, não se submetem à palavra de Deus, continuam infiéis, inconsistentes. Isso traz desânimo, traz tristeza. É por isso, meus irmãos, que se nós estamos em Cristo, nós devemos voluntariamente nos sujeitar uns aos outros.
seguindo em amor a verdade que nos é ensinada, fazendo isso no santo temor de Cristo, para que o diabo não tenha vantagem sobre nós, semeando tristeza e desânimo. Quando nós cumprimos este mandamento recíproco de nos submetermos uns aos outros, cada um onde está, com o dom e a autoridade que Deus concedeu a cada um de nós, nós fortalecemos o amor, nós fortalecemos a graça, nós trazemos a alegria do Espírito Santo mutuamente ao coração de cada um de nós. E o resultado é a bênção e a vida ordenada por Deus sobre a igreja. Não é isso que nós ansiamos? Então, aprendamos a nos sujeitar uns aos outros, no temor de Cristo. Nós vencemos o orgulho, nos submetendo voluntária e humildemente uns aos outros, no santo temor de Cristo, porque nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Mas nós também vencemos a soberba, nos sujeitando uns aos outros, porque submeter-se uns aos outros é encher-se do Espírito. E esse é o nosso segundo ponto. Submeter-se uns aos outros é encher-se do Espírito. O versículo 18 que nós lemos, ele é a chave para nós entendermos toda essa grande seção que segue em Efésios aí, que vai do capítulo do 5:22 até o 6:9. Onde Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito nos relacionamentos cristãos. Nesse trecho, nesse versículo, versículo 18, Paulo, ele põe em contraste uma evidência. Ele faz isso de uma forma muito marcante. Versículo 18 está escrito: não vos embriagueis com o vinho. E o contraste é: mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, uma das evidências mais notórias da vida do velho homem, do homem sem Cristo, são os vícios, nos quais a velha criatura busca segurança, alegria e refúgio. O velho homem, ele se inclina para a carne, embriagando-se do vinho. Mas aquele que nasceu de novo se enche do Espírito. Meus irmãos, neste texto, o verbo grego encher-se é também um imperativo, é uma ordem. E é claro que encher-se do Espírito não tem nada a ver com criar para si experiências místicas de transe, não é falar coisas que ninguém entende nada e que não edifica a igreja, tampouco é dizer que tem profecias e palavras da parte de Deus que não podem ser comprovadas pelas Escrituras, nada disso. Tais coisas não passam de exibicionismo inútil. Como o próprio Paulo nos explica lá em Colossenses 2:23, falando destas coisas espirituais, ele diz: tais coisas com efeito têm aparência de piedade, porém não passam de culto de si mesmo e de falsa humildade. Nada disso é encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito é uma atividade que deve ser praticada por todos aqueles que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, para o dia da redenção, como Paulo nos ensina em Efésios 1 e Efésios 4. Meus irmãos, a experiência de ser batizado ou selado pelo Espírito acontece uma única vez na vida do crente, no exato momento em que ele crê salvificamente e é declarado justo. Mas o encher-se do Espírito é um ato contínuo, que deve ser praticado pelo crente por toda a sua vida. Isso fica muito claro para nós no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos, vez após vez, que os apóstolos que já haviam sido batizados com o Espírito, eles foram cheios de novo e de novo do Espírito. Um exemplo disso é Atos 4:31. Ali nós lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito. Os que estavam orando
eram os mesmos apóstolos que lá em Atos 2:3 haviam sido batizados com o Espírito, mas agora eles estavam sendo cheios do Espírito novamente. E isso acontece diversas vezes no livro de Atos. O encher-se do Espírito é um mandamento que deve ser obedecido pela igreja. O verbo grego enchei-vos, ele está no imperativo passivo. Ele é um presente. Isso significa que é algo que deve ser feito continuamente. Feito de novo, de novo, de novo e de novo. O imperativo significa que é algo que nós devemos executar em obediência a Deus. Já o modo passivo, ele indica que não é a pessoa que se enche do Espírito. Ela será enchida pelo Espírito, mas ela precisa preparar-se para ser enchida por ele. Para quem tem filho, é mais ou menos quando você vira para o seu filho e diz assim: vai dormir, meu filho, vai para a cama, vai dormir. Você ordenou que o seu filho vá dormir. O seu filho, ele não pode se encher de sono, ele não pode dar o sono a si mesmo, ele só pode se preparar, indo para a cama, relaxando e esperando receber o sono. Essa é a ideia do encher-se do Espírito. Mas o que de fato é encher-se do Espírito, meus irmãos? Encher-se do Espírito, a encher-se da vontade de Deus, conforme ela nos foi revelada por meio do Espírito Santo, através de quem Deus nos deu a sua palavra. É isso que nós aprendemos quando nós lemos que nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Nenhum homem falou profecias, pelo menos os que estão nas Escrituras, segundo o seu próprio entendimento. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Encher-se do Espírito é encher-se do conhecimento e da obediência à palavra de Cristo, que nos é dada pelo Espírito, na palavra. Encher-se do Espírito é resistir à carne, é resistir o orgulho, é resistir a soberba egocêntrica do velho homem, e andar no Espírito, se inclinar para o Espírito, fazer a vontade do Espírito, que é o que está escrito na palavra de Deus. Paulo, ele nos explica que em termos coletivos, é na adoração pública que o crente se enche do Espírito. Como? Recitando os salmos, entoando de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais e dando graças ao Pai por tudo o que em Cristo Deus tem feito por nós e ainda há de fazer por nós. É por isso que nos nossos cultos nós lemos os salmos. É por isso que nos nossos cultos nós convidamos aos irmãos para cantarem com alegria e de todo o coração hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Como nós também damos graças a Deus pelo que Ele fez por nós no Evangelho de Cristo. Ao fazer isso, nós estamos coletivamente nos enchendo do Espírito. Mas Paulo também nos ensina a nos enchermos do Espírito das nossas relações interpessoais com os nossos irmãos em Cristo. Nós nos enchemos do Espírito, resistindo ao velho homem que se embriaga numa vida orgulhosa e autocentrada, e então voluntária e humildemente nos sujeitando uns aos outros. Nós nos sujeitamos uns aos outros segundo a autoridade e os dons que Deus concedeu a cada um dos seus filhos, na medida da graça que Ele quis conceder. Vocês conseguem perceber uma coisa? O submeter-se voluntariamente uns aos outros no temor de Cristo, que o mundo chama de auto-humilhação, de autodegradação. A Bíblia, a nossa regra de fé e prática, afirma que é ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é viver como um verdadeiro crente, alguém que tem riqueza e que foi transformado pela obra redentora de Cristo. Mas apesar disso, meus irmãos, não é difícil, não é raro
conversar com irmãos que afirmam ser cheios do Espírito, mas eles se tornam pessoas agressivas, autoritárias, insubordinadas, indiferentes ao ensino da palavra, ressentidas, amarguradas uns com os outros, achando que as suas opiniões lhes dão o direito de não se submeter à palavra ensinada de Deus. Meus queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós aprendemos que o próprio Cristo nos deu um exemplo de perfeita submissão, quando ele se sujeitou à autoridade de homens cruéis. E por que ele fez isso? Porque essa era a vontade de Deus. Nosso texto, Mateus 20, 28, nos diz isso. Quando Jesus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora pensa, se Cristo se sujeitou a homens cruéis por nossa causa, quando nós sequer tínhamos o Espírito Santo de Deus, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, porque essa era a vontade de Deus. Se Cristo agiu assim, quanto mais você julga ser necessário sujeitar-se ao seu irmão, que está selado pelo Espírito Santo, o Espírito que nos une para o dia da redenção. Por isso, uma aplicação para nós de sujeitar-se uns aos outros como evidência de que o Espírito está em nós, é que nós devemos considerar a nossa submissão uns aos outros no temor de Cristo como um indicador do quando eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus ou pela carne. À luz de tudo que eu já disse aqui hoje, eu acredito que ficou claro que a submissão no corpo de Cristo, ela não acontece por causa de poder, de imposição, de posição eclesiástica, de dominação. Antes, ela acontece porque nós estamos unidos debaixo do senhorio de Cristo, que nos selou com o seu Espírito e que nos leva a servir uns aos outros em amor fraternal, em zelo, buscando os interesses de Cristo em benefício do outro. Quando a gente olha para as Escrituras, nós aprendemos que servir ao membro do corpo de Cristo é servir ao próprio Cristo, que é o cabeça. É por isso, maridos, que nós devemos nos encher do Espírito Santo e sujeitar o nosso temperamento, seja ele passivo ou explosivo, sujeitar o orgulho, sujeitar os nossos desejos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para nós nos submetermos aos pedidos, às repreensões, aos justos desejos das nossas esposas. Pergunte para elas, o que é que você pode fazer para fazê-las mais felizes no Senhor Jesus Cristo? Esposas, se encham do Espírito Santo, se sujeitando de todo o coração, com brandura e honra, à liderança, à autoridade, ao governo dos seus maridos. Fazendo isso com sinceridade, não apenas da boca para fora. Se o seu marido é lento, não tome a liderança dele. Pelo contrário, promova, ore, encoraje, exorte-o lembrando que é dele a responsabilidade de conduzir a sua vida. Peça conselho pastoral ou de irmãos que sejam mais experientes e piedosos. Se o seu marido tem sido áspero, lembre-o com honra, mas com ousadia, que ele foi salvo por Cristo para morrer para si e amar você e os seus filhos com a mesma brandura e firmeza com que Cristo tem amado a igreja. Porque isso é expressar o fruto do Espírito Santo, dos quais uma das partes é benignidade. Dessa forma, esposa, você estará de fato auxiliando de forma idônea ao seu marido para que ele cultive e proteja a sua casa e ele seja o homem que ele foi salvo para ser. Filhos, honrem os seus pais com obediência e serviço. Crianças,
Lancem para longe essa preguiça que tanta ira provoca no coração daqueles que mandam, que têm autoridade para ordenar. Lembrem-se, filhos, lembrem-se, crianças, que os seus pais, apesar de imperfeitos e pecaminosos, sim, nós somos imperfeitos, nós somos pecaminosos, têm vivido para servir cada um de vocês como Cristo os tem servido. Por isso, crianças, se encham do Espírito e se submetam aos seus pais de todo o coração. Pais, se encham do Espírito, se submetam aos seus filhos, criando-os com ternura, fazendo-se presentes na vida dele, sendo atenciosos às necessidades deles, aos anseios, aos medos deles. Você conhece as virtudes dos seus filhos? Encoraje-as. Você conhece as falhas do seu filho? Repreenda-as. Obrigue-o a andar na justiça enquanto ele está sob a sua autoridade. Discipline os pecados dele. Mas jamais se esqueça, sobretudo disso, que eles são flechas que devem ser apontadas com amor para Cristo. E que o seu trabalho é viver com zelo para fazer com que eles acertem o alvo de serem a próxima geração de verdadeiros adoradores de Cristo nosso Senhor, para que eles sejam a herança que você vai deixar para Deus quando partir deste mundo. Minhas ovelhas, ovelhas desse aprisco, se submetam, pratiquem tudo aquilo que eu e os líderes nesta igreja temos ensinado e que for conforme a palavra de Cristo, não porque eu estou ensinando, não porque o presbítero está ensinando, mas porque é conforme Cristo quer, no temor de Cristo. Sejam bereanos, estudem, e se é a verdade de Cristo, lancem fora a insubmissão e sejam crentes. Submetam-se ao ensino, tanto na vida privada, como também na sua vida pública, da igreja, no mundo. Procure, meus irmãos, meios de fazer discípulos. Encontre formas de servir na igreja. Seja fiel às suas promessas de membresia, sustentando as nossas reuniões espirituais. Seja fiel às suas promessas. Seja fiel na devolução do seu dízimo. Se há inimizade entre algum irmão, busque reconciliação, perdoe, peça perdão. Se você sabe que alguém está em inimizade, trabalhe para a reconciliação desses irmãos, para que o diabo, meus queridos, não tenha vantagem sobre nós e lance sobre a nossa igreja a semente da tristeza, do desânimo. Não seja apenas um ouvinte da palavra, porque são os praticantes que são verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus. Examine o seu nível de submissão uns aos outros nestes termos, para ver se você tem se enchido da carne ou do Espírito. Se você tem praticado as obras da carne, lembre-se disso, arrependa-se. Porque Paulo nos diz em Efésios que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus e o reino de Cristo. Mas se a sua vida está guardada em Cristo, então, no santo temor do Senhor, continue a se encher do Espírito Santo, se sujeitando uns aos outros, para que haja saúde, crescimento, bênção de Deus e alegria nesta igreja de Cristo, chamada Primeira Igreja Presbiteriana em Congonhas. Ele não sabe de nada. Quem ele acha que é para me ensinar isso? Eu sei muito bem qual é o meu dever. Ninguém precisa me cobrar nada. A verdade é que o coração do homem natural, resiste à submissão. Mas o fato é que sem ela não há vida saudável na igreja. Afinal, foi o próprio Cristo que disse isso a nós, os seus discípulos. Quem quiser ser grande entre vós, esse será que vos sirva. E foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, o Rei da Glória, nos deu um perfeito exemplo de submissão.
Sendo ele o eterno Filho de Deus, o Senhor da glória, ele submeteu-se ao Pai, assumiu a forma de servo, viveu em perfeita obediência, submeteu-se primeiramente aos seus pais limitados, os seus pais terrenos, limitados e pecaminosos. Depois ele se submeteu aos seus discípulos, lentos para aprender. Por fim, ele se submeteu a homens perversos, homens cruéis, até a cruz, até a morte. E isso foi por meio desta submissão do Senhor Jesus Cristo, que ele conseguiu vencer o poder do pecado, que ele venceu o diabo, que ele venceu a morte e trouxe sobre a sua igreja grande salvação. Portanto, meus irmãos, submetam-se uns aos outros, não por medo, não por dominação, mas no temor de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós estamos refletindo o caráter daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós em submissão. E qual vai ser o resultado disso na igreja? Alegria, unidade, a presença viva do Santo Espírito em nossa comunhão. Portanto, meus irmãos, porque Cristo é o cabeça, e ele se submeteu aos homens por causa da vontade do Pai, para fazer de nós membros uns dos outros no seu corpo e nos encher do seu Santo Espírito. Agora nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros, para que nós possamos viver em unidade, para que nós possamos destruir a crise de comunhão que tem assolado a igreja de Cristo, para que nós possamos experimentar Deus ordenando a bênção e a vida sobre a nossa igreja. Que Deus nos conceda a graça, para nós vencermos o orgulho, para nós servirmos uns aos outros com humildade, e para nós encontrarmos nossa verdadeira força, onde o mundo menos espera. Na submissão voluntária, primeiro ao Senhor Jesus, e depois uns aos outros. Que Deus nos abençoe.